O nome Olimpíadas vem da cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, onde os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados. Esses jogos eram uma espécie de competição atlética em homenagem ao deus Zeus, o principal deus grego, e aconteciam a cada 4 anos. O termo Olimpíadas passou a ser utilizado para descrever o período de 4 anos entre os jogos. As Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo, reunindo atletas de todas as nações e de diferentes esportes. O evento acontece sempre em uma única cidade, diferente da Copa do Mundo que acontece por todo o país. Apesar de ser uma reunião mundial, nem todos os países podem participar do evento, e nem todos os dias foram bonitos na competição. No vídeo de hoje, vamos explorar 7 fatos sobre as Olimpíadas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas, trazendo 7 fatos sobre, e hoje na câmera Stake eu tenho o Digo Black e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para as Olimpíadas. Meta de like para as Olimpíadas eu quero 8.930. 8.930 likes então, estamos numa época olímpica, o esporte tá passando na TV o tempo todo basicamente, né? A gente vê o assunto da internet ser basicamente isso. Então vamos começar com o nosso primeiro fato, falando sobre países que já foram banidos das Olimpíadas, porque não são todos que podem participar sempre. Vai muito do contexto atual do país, inclusive. Ao longo da história, alguns países já foram banidos por diversos tipos de razões, políticas e sociais. A Alemanha e Japão, por exemplo, foram banidos da Olimpíada de 1948 após a Segunda Guerra Mundial, isso por conta da participação que eles tiveram na guerra, né? As Olimpíadas de 48 aconteceram em Londres e tiveram desfalque então das duas nações. Já a África do Sul ficou de 1964 até 1992 banida das Olimpíadas por conta do regime de apartheid que tinha no país, que separava as cidades, os locais e a sociedade de uma forma em si entre negros e brancos. Então a África do Sul foi excluída das Olimpíadas durante todo esse período e somente depois de resolver a situação é que pôde voltar a participar. Já a Rússia, em 2018 e 2021, na Olimpíada de Tóquio, não pôde participar das Olimpíadas, assim como no ano atual, só que por motivos diferentes. Naquela época, tanto nos Jogos de Verão, que são os que a gente está acompanhando agora, quanto nos Jogos de Inverno, que são as Olimpíadas de Inverno, né? A Rússia teve que cumprir uma punição por conta de um escândalo de doping estatal, onde alguns atletas de diferentes modalidades eram dopados para conseguir, obviamente, um melhor desempenho, né? E isso é até uma pergunta que eu ia fazer. A Rússia, então, no momento atual, tá banida do Jogo Olímpico? Ela tá banida. Eu peguei algumas regras pra gente ler, por exemplo, não serão consideradas equipes de atletas com passaportes russo ou bielorrusso. Os atletas que apoiam ativamente a guerra não serão elegíveis para participar ou competir. Os atletas contratados pelas Forças Armadas russas ou bielorrussas ou pelas agências de segurança nacional também não serão elegíveis. No Brasil, por exemplo, uma parte dos atletas são das Forças Armadas, que treinam por lá e tudo mais. No caso da Rússia, essas pessoas não podem participar mesmo com a bandeira neutra. Se você é um russo que está neutro nesse momento, que provavelmente está morando fora do país e tudo mais, você pode participar, caso tenha conseguido se classificar para as Olimpíadas, mas com a bandeira então neutra, né? Então, no caso, a Ucrânia pode, porque ela está sendo atacada pela Rússia, mas então países como Israel, Líbano, esses aí também não podem participar das Olimpíadas. Pode, tanto que a gente tem Israel, a gente tem Palestina, que é algo até curioso, né? Porque a Palestina ela não é reconhecida por uma parte do mundo e ela é reconhecida por outra parte. A mesma coisa acontece com Israel. E os dois estão juntos na Olimpíada, né? Então é até uma forma de a gente validar que esses países existem, que estão por lá, que eles têm uma nação, que eles são representados num momento importante do mundo. Enquanto no caso da Ucrânia, ela não está sofrendo sanções hoje do Ocidente. A Ucrânia ela recebe o apoio do Ocidente, da Europa e de outros locais, como os Estados Unidos e tudo mais. Então seria muito difícil no momento ela ser vista como culpada por algo e ser removida do esporte. Mas imagino que algum tipo de sanção pode ter caído por algum atleta da Ucrânia, por exemplo, por ter apoiado a Rússia, que daí cairia dentro disso aqui, entendeu? Sim. Nosso segundo fato é sobre o ataque nas Olimpíadas de Munique. Em 1972, no dia 5 de setembro, as Olimpíadas de Munique foram marcadas por um trágico ataque, né? A Vila Olímpica foi invadida pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro, que sequestrou e executou 11 atletas israelenses. Se hoje em dia a gente vê atleta reclamando de qual é a estrutura que eles são, imagina naquela época, certo? Então isso aqui inclusive serviu para dar mais segurança para o evento e obviamente foi uma mancha muito grande para todo o povo muçulmano ao redor do mundo, que naquele momento foi confundido com aquelas pessoas que invadiram e fizeram isso. Então esse é um dos pontos lembrados pelos muçulmanos quando vão falar sobre talvez o preconceito que um muçulmano possa sofrer, né? Porque foi um momento muito negativo durante um momento olímpico, imagina isso, né? E numa época onde a abordagem para qualquer assunto era totalmente diferente de hoje. Será que quando acontece um ataque desses, que a gente viu, né, a cidade ou até mesmo o país, ele é cortado de uma próxima Olimpíada? Eu imagino que deva ter algum tipo de punição por questões de... É uma questão de vulnerabilidade do país, né? Que o segurança, país, né? É segurança, ele não conseguiu prestar segurança ali pro evento e tal. Mas eu não imagino que tenha uma punição pra cidade, pro país também, porque como a gente viu, é uma coisa como a gente fala, é o terror
puro, né? Então, essa situação, no final das contas, não tem como você culpar muito alguém. A única culpa, realmente, seria na questão de segurança. Mas pelo que o próprio evento, naquela época, calculou, o evento em si não estava preparado para isso, não estava esperando. Então, não cobrava isso. Pode né? crer. É igual quando, antes do assalto ao banco. Como é que os caras faziam para transportar dinheiro? A gente tem o primeiro assalto no Brasil. Como que os caras transportavam dinheiro de um lugar pro outro? De carro. Aí um dia alguém assaltou um carro desse. Aí fala, opa, agora a gente vai usar um carro forte. Criar o carro forte, certo? Aí antes o banco tinha lá a porta giratória? Não tinha. Era só a porta normal. O próprio aeroporto também não tinha lá toda aquela checagem que tem hoje. Aconteceu depois de 2001. Então, o mundo ele vai se adaptando com as suas tragédias e essa daqui é uma das maiores do esporte, se não for a maior, né? E nosso terceiro fato é sobre o maior medalhista olímpico da história, o Michael Phelps, nadador americano. Esse é bem conhecido, Esse né? é muito doido, mano. Ele tem 28 medalhas, 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Né? Olha isso, mano. A primeira conquista dele foi em Sydney em 2000 e a última foi no Rio em 2016. Então ele pegou Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. 5 Olha Olimpíadas, certo? Eu lembro que na época tinha o César Cielo, que é um grande nadador do Brasil, tá ligado? E o Michael Phelps deixou. Não tinha como, né? Era Mano, muito... era absurdo, tá ligado? E tu sabe quantos recordes o Michael Phelps tem? Não. Mano, ele tem 37 recordes, tá ligado? E inclusive um francês recentemente bateu o recorde dele, que era o 400 metros, aquele medley, não sei se sabe, que o cara nada de frente, nada Tem de que mudar, costa, aí vai mudando tudo, tá ligado? E ele ficou apenas 1 segundo abaixo do Michael Phelps. Olha só que loucura, mano. E o esporte é assim, né? Uma doideira, né? Tipo, o cara faz um negócio que na época parece que é impossível alguém Sim. passar por cima, né? Vem um tempo depois e alguém já consegue. Mano, e esse recorde do Michael Phelps é desde 2008, tá? Lá de Pequim. Olha só quanto tempo o cara tava aí. Pois é. E o Phelps, cara, ele é um cara que ficou conhecido por várias coisas, né? Ele ficou conhecido por conta desse negócio. E ele foi uma das primeiras pessoas do esporte a falar que fumava ganja, né? Uhum. E foi uma doideira isso nos Estados Unidos. Foi um Ele choque, né? Todo mundo falou, como assim o cara que tem esse fôlego, tá Cara, é ligado? atleta. Fuma, tá ligado? Nosso quarto fato é sobre o país com menos medalhas na história. Nem todos os países têm uma tradição ou sucesso olímpico, e o país com pior ranqueamento da história é Mônaco. Eles não têm nenhuma medalha até hoje, e por que eles têm o pior ranqueamento? Porque eles participam há muito tempo. A primeira participação foi na Antuérpia, em 1920. Nossa. Então Mônaco é um dos países, existem outros, que nunca conquistou uma medalha olímpica, mas é um dos mais antigos a participar. Pô, mas isso é doideira, imagina, os caras participando desde 1920 e não ganhar uma, nem de bronze, mano. Pois é. Porra, é loucura. Mas, tipo assim, uma pergunta que eu queria fazer é, qualquer país pode competir? Tipo, que nem o Mônaco não é um país muito grande pra ter vários atletas, né, digamos assim. Eu acho que a Olimpíada, inclusive, ela é mais ampla nesse sentido que outros eventos, né? Por exemplo, a gente tem a CONCACAF, que é como se fosse a Conmebol do futebol norte-americano. A América do Norte, quando a gente começou a estudar, na nossa época, ela era Canadá e Estados Unidos. Sim. E aí o México abriu a América Central, certo? Hoje o México já é América do Norte. Ele já passou a ser a América do Norte. A Groenlândia era um território europeu antes. Se eu não me engano, era da Dinamarca ou Noruega. Agora eu falhei, não vou lembrar. Mas era de um desses dois países. Eu acho que era da Noruega. A Groenlândia virou um país. Deixou de ser um território deles. Quando virou um país, ela teve que escolher um lugar pra ficar. E ela tá relativamente próxima de uma área do Canadá, que é uma área que não tem ninguém morando, porque é muito frio. E ela tá relativamente próxima de uma área da Europa, que é a mesma situação. Então eles estavam totalmente isolados e eles poderiam escolher um dos dois lados ali. Eles escolheram um lado da América do Norte. Eles pediram para poder entrar e para poder participar do futebol, e isso tá há alguns anos assim. Foi aprovado agora, mas teve um bom tempo. Na questão das Olimpíadas, eu acho que são mais questões políticas, de fato. O país não pode estar vivendo uma autocracia, o que é isso? Um cara que se colocou no poder, uma ditadura, certo? O país não pode estar vivendo um momento de guerra, onde ele está sofrendo sanções públicas de vários países, inclusive da ONU, que é o caso de alguns países do mundo. E o país tem que ter o reconhecimento como país, né? Que é uma situação. Por exemplo, a Palestina, Israel são países que de alguma forma sofrem com isso, né? Com a falta de crédito como país. Tem uma lista aí de, sei lá, de 50, 60, 70 países que não consideram ou a Palestina ou Israel como país. Então esses países poderiam ser atingidos por isso, mas justamente por uma outra grande quantidade de considerar esses países, eles entram também. Então é um local mais aberto, tende a ser mais democrático, mas quando a gente olha para as competições, quando a gente vai ver, sei lá, o skate, o futebol e tudo mais, a gente percebe que tem menos vagas do que outros campeonatos. Por exemplo, no futebol tem 4 grupos, são 16 times. Por isso que o Brasil não classificou no masculino também. Esse é um dos motivos, por incompetência, obviamente, mas porque tinham 2 vagas. Bem menos do que, por exemplo, para ir pra Copa do Mundo. Então quem foi Paraguai e, putz, não vou lembrar o outro, acho que foi Argentina. Paraguai e Argentina, foram esses dois. O Uruguai, por exemplo, que é campeão de Copa, também não foi pra essa Olimpíada. Lá na Europa, só foram 2 também. Foi França e Alemanha, se eu não me engano. Então, Inglaterra, Holanda, vários tipos de time forte também não foram ficar de fora. Então, apesar de ser mais democrático,
por isso, por deixar todo mundo participar e todo mundo poder estar lá, ao mesmo tempo é mais difícil de chegar lá, porque ela tem essa ideia de ser o ideal dos atletas. Então eles não querem ter uma competição com 30, 40 pessoas participando, a não ser que seja realmente parte do esporte ter 30, 40 pessoas participando, entendeu? Na quinta posição a gente vai falar sobre os arcos olímpicos, que são o símbolo da Olimpíada, né? Que surgiram em 1913 e que foram criados por Pierre de Coubertin. Os 5 anéis que estão entrelaçados representam os 5 continentes habitados, que são África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. E as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidos porque cada nação tinha pelo menos uma dessas cores em sua bandeira. Os arcos então simbolizam ali uma mistura de todos os continentes, uma união entre eles e uma fraternidade e uma irmandade, né? Será que eles já fizeram alguma medalha em formato dos arcos? Porque, inclusive, a medalha da França, ela tem um pedaço da Torre Eiffel no meio, né? É verdade, né? Sim, Tem um desenho ali, né? Cada medalha tem um... Tipo, algo do país e tudo mais, né? E tem eu vi que as medalhas de 1920, elas eram 99% ouro. Imagina. As de hoje é 1% ouro. É sério, se não me engano é isso aí. Ou é 90-10 ou é 99-1. Caramba. É uma matemática assim. Naquela época não tinha essa preocupação, né? De, com o tempo a gente vai acabar com o mundo, ouro, né? Se a gente continuar dando ouro assim, desse jeito, né? Sim. Então, tipo, com o tempo eles mudaram isso e hoje ela não vai o ouro, vai ali no detalhe, vai na pintura, vem alguma coisinha ou outra, cada uma tem a sua estética, né? Por isso que, por exemplo, o Michael Phelps tem 28, você fica tão impressionado, porque o cara levou pra casa, tipo assim, imagina se ele vai nessa época do ouro ali, né? Ia levar 23 negócios de ouro e na época valia 15 mil euros, cara. Imagina, cada medalha que ela lá, né? Então, tipo assim, a medalha é menor também, essa medalha, por não ter algo valioso, é maior. Sim. É grandona. Se você pegar as mais antigas, que tem mais elas são menorzinhas, né? Só aqui, só um negocinho, né? E é muito doido também, imagina que nem o Michael Phelps tá desde 2000 aí. Ele deve ter várias medalhas diferentes, uma da outra, né, mano? Igual no formato dos arcos, igual tu falou, acho que não teve. Assim, né? No formato dos arcos. Talvez tenha tido algum troféuzinho, alguma coisa tipo assim. Verdade, né? Mas a medalha em si vai mudando sempre, né? Nosso sexto fato é sobre o início das Olimpíadas e os primeiros esportes. As Olimpíadas têm uma origem muito antiga. Surgiu em 776 a.C. na antiga Grécia, há exatos 2.800 anos atrás. Inclusive poderia ter tido algum tipo de comemoração, né? 2.800 é um número já, né, redondinho, né? Eu acho que eles estão esperando chegar no 3.000. Quando chegar no 3.000 provavelmente vão fazer. O local escolhido foi Olímpia, na Grécia, um dos grandes locais da Grécia naquela época, né? E era uma forma de homenagem a Zeus e naquela época, obviamente, era feito somente por gregos. Então não era como hoje, que outros países iam participar e coisas do tipo. Até porque mesmo sendo um movimento esportivo, também era um movimento teológico. Então era como se fosse algo da tradição deles, algo da religião deles. Outros países provavelmente não iam topar participar daquela forma. E naquela época também ia ser bem difícil os países ir até a Grécia. Também, né? Tinha questão da mobilidade. E no início, os primeiros esportes foram corrida a pé, luta livre, lançamento de disco e dardo, salto em distância e corrida de bigas. Ou seja, o cara que faz salto de distância hoje, ele pode estar concorrendo com alguém lá do passado, sabe? Tem alguém lá do passado que ganhou muitas vezes. Só que os Jogos Olímpicos que a gente tem hoje se baseiam nessa época, se baseiam nesse formato, mas eles ficaram por muito tempo parados. Então eles não ficaram necessariamente durante esses 2.000 anos em ativa. Na verdade, eles pararam antes de virar a contagem ali, né? Do antes e depois de Cristo. E depois só voltaram no século XIX. Em 1896, em Atenas, na Grécia, eles fizeram então um grande evento com a participação de outros países. E o primeiro país a participar e vencer dentro da Olimpíada, que não foi a Grécia, foi os Estados Unidos. Olha que doideira, pra gente ver como realmente teve um gap muito grande, né? Porque os Estados Unidos é um país recente na história da humanidade, né? Recadinho rapidinho, rapaziada, tá voltando a Libertadores e também a Sul-Americana, e a gente sabe que hoje em dia pra assistir esses jogos é uma complicação só, né? A gente não sabe onde vai ser o jogo da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores, cada jogo é uma plataforma e às vezes fica difícil de acompanhar. Você pode acompanhar todos esses jogos lá na Stake, a Stake é a nossa patrocinadora que exibe esses jogos, então pra você poder acompanhar não precisa nem apostar, inclusive, é só fazer seu cadastro, colocar o nosso cupom Planeta Novo, que você já pode ver, daqui a pouco vai começar a Premier League, por exemplo, também dá pra assistir por lá, e se você quiser fazer sua fezinha, já tá apostando em algum lugar, vai pra lá, que é um local altamente confiável, é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Tem parceria direto com a Premier League, tem parceria direto com a Fórmula 1, tem parceria direto com a NBA e tem parceria direto com a Conmebol. Por isso estava agora com as melhores odds do mercado para Euro e também tá com as melhores odds do mercado para Copa América, certo? Então, se você ainda não conhecia, vai lá na Stake e faça sua conta também. E o nosso sétimo fato é sobre as Olimpíadas que foram canceladas e não puderam acontecer. Em 1916, a gente não teve Olimpíadas por conta da Primeira Guerra Mundial. Em 40 e 44, pelo mesmo motivo, só que na Segunda Guerra Mundial. E em 2020, a gente também não teve, mas no caso foi adiado para um ano seguinte, e nesse caso foi por conta da pandemia
E quando a gente teve em 2021, talvez tenha sido a pior das Olimpíadas, né, cara? Foi Verdade. a Olimpíada sem graça total, né? Sem Pô. público, todo mundo de máscara, Sim. isolamento social, ninguém podia comemorar. Tipo, ninguém podia comemorar de fato com a família, não sei o que, tal. Tinha aquela questão, eu lembro do Medina, aquela namorada dele, lembra? Que ele tipo, que queria levar namorada, não podia levar namorada, tá ligado? Sim. Tipo assim, tipo, era uma época bem zoada. Eu acho que foi a pior Olimpíada. A gente olhando pra Olimpíada de Tóquio, a gente entende por que essas outras não aconteceram. Porque não era o momento. Verdade. Tá ligado? Até, tipo assim, você comemorar um ouro naquele momento, pô, foi legal. Tem essa questão, né? Você tá na pior, você tá ali enfrentando algo muito ruim, você vê alguém ganhando, dá essa motivação. Por esse lado tem isso. Mas, por outro lado, na execução do evento, acabou perdendo muito da beleza. Porque todo dia, enquanto a gente fala assim, tal pessoa ganhou, a Raíssa Leal ganhou lá a medalha de prata, a gente dava notícia junto que, tipo, tantas pessoas tinham. Então é muito ruim, tá? Por isso, inclusive, que tem uma dificuldade de criar a Olimpíada e botar em prática no passado, né? Como é que a gente ia fazer isso numa época onde, literalmente, o mundo tava em guerra, sempre? Tipo assim, o mundo sempre teve em guerra, basicamente, né? Aí depende de pra onde você tá olhando. Hoje você pode falar, tipo, o mundo tá um bom tempo sem estar em guerra. Porque você vai estar olhando pra Europa, você vai estar olhando pros Estados Unidos, você pode estar olhando pro Brasil. Aí você tá falando, o mundo faz um tempo que não tem guerra. Mas se você olhar, por exemplo, pro Iêmen, o Iêmen tá em guerra. Se você olhar pra Palestina, se você olhar pra Israel, se você olhar pra Síria, se você olhar pra Ucrânia, se você olhar pra Rússia, pra Bielorrússia, esses locais estão em enfrentamento, certo? E por isso que a Olimpíada, na minha opinião, ela cumpre um papel diferente da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é competição. É realmente ali, vão se reunir, vão torcer pelo outro, vão torcer pro outro passar a maior vergonha da história e vão rir da cara do outro se acontecer isso. Agora, quando o cara da Olimpíada tá por lá, você já sabe que ele venceu muita coisa pra estar lá. Provavelmente. Não é um cara que tem, talvez, o esporte mais popular do mundo, a não ser que a gente esteja falando de alguns esportes específicos. É um cara que provavelmente não tem um grande investimento, que tá se esforçando ao máximo e que naquele momento tem o holofote do mundo. E que faz várias pessoas ao redor do mundo querendo fazer aquilo por um momento. O exemplo disso que a gente tem, por exemplo, agora a Rebeca, que é a nossa esperança de ganhar ouro e tudo mais. E ela, quando pequenininha, tem até vídeo dela vendo a Daiane dos Santos no treino com ela, e ela sendo, tipo, influenciada pela Daiane dos Santos. Deve ter uma outra menina agora vendo a Rebeca, tá? E que vai ser a próxima. Então, tipo assim, às vezes precisa de uma pessoa. O Guga lá, ele, tipo, abriu o caminho pro tênis no Brasil. A Daiane dos Santos fez o mesmo, sabe? Tipo, ex-atletas que aparecem e divulgam o esporte, muitas vezes acontece na Olimpíada. Então, por isso que é um evento tão importante, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro vídeo que queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.